Olá, bem-vindos à aula 21, vai ser nossa primeira aula sobre o binômio de Newton. A ideia do binômio de Newton é expandir um binômio do tipo x mais y quando tiver elevado à potência n, ok? Agora, qual é a razão para alguém querer fazer isso? Bom, isso aparece muito nas contas, de fato, né? Então, eu quero ter uma fórmula que me ajude a fazer cálculos. Agora, a hora que foram atrás de, bom, como é que vai ser uma fórmula para o binômio de Newton, dá para ver que o assunto em si tem interesse, né? Então, aparece um monte de coisas interessantes cercando essa fórmula. E é disso que a gente vai falar nessas duas próximas aulas, ok? Então, primeiro vamos tentar entender como é que funciona a fórmula do binômio de Newton e por quê, né? Como é que se chega nela, ok? Bom, então essa é a ideia. Você tem duas variáveis, x e y, e você quer expandir x mais y elevado a n. Como é que eu faço isso? Só pode ser usando a propriedade distributiva, ok? Vou fazer um exemplo primeiro e depois a gente faz a coisa mais geral. Vamos pegar x mais y ao cubo. Então, eu faço os três fatores aqui, x mais y, x mais y e x mais y. E a hora que eu usar a distributiva, como é que vai ser? Eu vou distribuir fazendo assim. Cada somando vai ser alguém que eu escolhi deste primeiro parênteses, alguém que eu escolhi deste segundo parênteses e alguém que eu escolhi deste terceiro parênteses. Tá? Então, cada somando vai ser assim. Vamos ver como é que isso fica? Isso fica assim, olha, escolhendo x, x e x, x nos três, deu o primeiro somando aqui, que é o xxx. Tá? Depois eu escolho x no primeiro parênteses, x no segundo parênteses e y no terceiro parênteses. Ok? Então, eu vou fazendo todas essas possibilidades. E aí eu vou varrendo, não é, tudo que vai aparecer na hora que eu usar a propriedade distributiva. Ok, só que isso daí, olha, com 3, potência 3 já ficou essa coisa um pouco comprida. Então, a gente quer achar um jeito de melhorar isso, né? Como é que eu junto fatores iguais, né? O que são fatores iguais aqui, iguais? O y aqui aparece uma vez e depois um x ao quadrado, né? Então, é y e com um x aparecendo duas vezes. Onde mais aparece isso? Bom, tem uma porção de lugares. 2x e um y também aparecem aqui, ok? Então, a gente gostaria de juntar isso e já ficar com essa cara final aqui da fórmula, né? Que eu juntei os fatores que são iguais, ok? Os somandos iguais. Vamos ver como é que dá para fazer isso. Então, o meu caso geral é quando eu tenho x mais y elevado a n. Então, repetindo a mesma ideia, como é que vai ser? Eu coloco os parênteses aqui e eu vou fazer a multiplicação usando a distributiva. Como é que vai ser? Eu vou escolher ou x ou y desse primeiro parênteses, ou x ou y deste segundo, ou x ou y do último, né? E vou montando os meus somandos. Tá? Não sei se já perceberam, mas a gente vai cair num problema de combinatória, né? De quantos modos se pode. Enfim, vamos lá que vocês vão perceber isso daí. Ok. Então, vai ser uma soma de fatores da forma x elevado a k vezes y elevado a n menos k. Né? Por quê? Né? Cada vez eu tenho que escolher x ou y, x ou y, x ou y em cada parênteses. Então, se eu escolhi em k dos parênteses o x, sobraram n menos k parênteses para eu escolher o y. Tá certo? Então, cada vez que o x for escolhido k vezes, o y tem que ter sido escolhido n menos k vezes. Então, todos os somandos vão ter essa cara. Tá? Agora, o nosso problema vai ser contar. Tá? Fixado um certo k. Quantas vezes aparece o somando que é com essa cara aqui, x elevado a k, y elevado a n menos k. Tá? Então, aí chegamos num problema de combinatória, que é o assunto que a gente estava vendo antes. Tá? Então, vamos raciocinar assim. A gente fez os parênteses. Eu vou numerar de 1 até n. São n fatores, né? É x mais y elevado a n, que eu estou tentando expandir.
Tá? Quantas vezes aparece o x ao quadrado vezes y a n menos 2? Tá? Bom, se aparece x ao quadrado é porque eu escolhi o x duas vezes, tá certo? De quantos modos eu posso escolher o x duas vezes? Bom, eu posso pegar o x deste primeiro parênteses e do segundo, pronto, já escolhi. Ou posso pegar o x do primeiro e, sei lá, do último parênteses. Então, como é que a gente conta isso? Escolher o x duas vezes significa dizer duas posições que eu vou escolher para o x. E daí as outras vão ser para o y. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando combinação. Né? Eu tenho que escolher duas posições para x. Duas posições entre quantas? Entre n. Né? Como é que é isso? Bom, eu vou só ilustrar aqui como é a posição. Ó. Se eu fiz x, x e depois tudo y, eu estou escolhendo a primeira e a segunda posição para o x. Tá? Se eu fiz x, y, x, y e depois tudo y, eu estou escolhendo a primeira e a terceira para o x. Ok? Então, se eu fiz x, y, x e depois só lá o último, que vai ser x de novo, é porque eu escolhi a segunda e a enésima posição para o x. Tá? E assim por diante. Ok? Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu posso escolher duas posições entre n de combinação de n, 2 a 2, maneiras diferentes. Ok? Então, aí aparece o símbolo da combinação no binômio, que a gente chama normalmente de binômio de Newton. Tá? Bom, a gente fez esse raciocínio pegando aqui só 2x, né? Mas eu podia fazer esse raciocínio para um número qualquer, tá? Que eu pegasse um número k qualquer. Então, de forma geral, nessa expansão x mais y a n, quando a gente fixa um certo k, tá? O somando x elevado a k, y elevado a n menos k, vai aparecer combinação de n k a k vezes. Ok? Nós acabamos de demonstrar, na verdade, qual vai ser a fórmula para o binômio de Newton. Tá? E um lembrete, que é uma coisa que a gente vai usar bastante, essa fórmula a gente já viu, né? Que quando a gente faz combinação de n k a k, é a mesma coisa que fazer combinação de n menos k a n menos k, tá? Ok? Isso a gente viu na aula 19, quem não lembra, dá uma olhada lá. É muito fácil fazer isso só usando a fórmula mesmo para combinação. Okay? Bom, então o que a gente fez até agora foi demonstrar o teorema do binômio. Tá? O teorema do binômio é o que dá a fórmula, que dá a cara da fórmula para a expansão de x mais y elevado a n. Então, como é que vai ser x mais y elevado a n? Vai ser uma somatória, tá? Vocês lembram que o que vai aparecer em x e y é sempre x a n menos k y a k, tá? Quantas vezes aparece? Combinação de n k a k vezes. E esse k vai variando de 0 até n. Ok? Então, para mostrar a cara dele, assim, quando a gente abrir, tá? Vai ficar assim, combinação de n, começa com combinação de n 0 a 0, x elevado a n. Combinação de n 1 a 1, x elevado a n menos 1. Tá? Vezes y. Combinação de n 2 a 2, assim vai. Ok? O último dos somandos é combinação de n a n e y elevado a n. Ok? Então, vou chamar uma atenção para uma coisinha aqui. Quando eu fizer x mais y elevado a n e abrir, né? Quantos somandos vão ter? Eu tenho essas coisas aqui que estão sendo somadas. A combinação começa com n 0 a 0 e vai até n a n. Né? Então, você tem n mais 1 somandos. Ok? Tá? De 0 até n tem n mais 1 fatores que estão sendo somados aí. Tá? Então, essa é a cara da fórmula do binômio. Vamos fazer um exemplo só para usar, né, essa fórmula. Se você fizer x mais y elevado a 8, aí eu vou colocando aqui todas as possibilidades. 8, 0 a 0, 8, 1 a 1, 8, 2 a 2, 8, 3 a 3. Né? As combinações, eu vou aumentando o k, que é esse aqui de baixo.
Tá? E aí, se você tem 8, 0 a 0, é x a 8. 8, 1 a 1 é x a 7 vezes y. 8, 2 a 2, x a 6 vezes y ao quadrado. Ok? Então, tá aí o binômio para o 8. Aqui, esses números daqui só foram calculados. Calculei essas combinações aí para aparecerem os números, né? Repara que tem uma simetria aqui que é dada pelaquela fórmula que a gente acabou de observar, né? Então, aqui aparece um 8, aqui aparece 8. Terceiro, aqui aparece 28. Se eu olhar no terceiro de lá para trás, de trás para diante, é 28 também. Tá? Então, tem 9 somandos aí. Tem um que vai ser diferente dos outros, que é esse 70 aqui. Tá? Os outros são todos iguais simetricamente, né? Ok. Bom, então, de novo, falando dessa que eu estava usando aí atrás, né? Dessa igualdade que a gente já provou, que quando você faz combinação de n, k, k é a mesma coisa que combinação de n, n menos k, n menos k, ok? E uma outra desigualdade muito conhecida, vocês provavelmente já viram isso no ensino médio, é chamada relação de Stiefel, né? Mas, de novo, aquelas coisas que têm outro nome. Tá? Normalmente, ela é conhecida assim, de maneira mais internacionalmente como identidade de Pascal. Okay? E, na verdade, ela não foi feita nem pelo Pascal nem pelo Stiefel. Vocês vão ver que tem, já muito antes deles, já se sabia essas coisas sobre combinação. Tá? Então, a identidade de Pascal ou relação de Stiefel é essa aqui, que você relaciona n mais 1 k a k é igual a n k menos 1 a k menos 1 mais n k a k. Daqui a pouco a gente vê o triângulo de Pascal, vocês vão achar um jeito melhor de tentar guardar isso daí, o que significa. Então, mas vamos demonstrar isso daí, por enquanto, é só usando a fórmula mesmo, né? O que é, eu vou demonstrar que isso é igual a isso, tá? Então, o que é combinação de n, k menos 1, k menos 1, mais combinação de n, k, k? Eu só desenvolvo isso usando a definição, não é definição, né? Que a gente provou uma fórmula para combinação, né? Então, essa primeira aqui é n fatorial sobre k menos 1 fatorial, n menos k mais 1 fatorial. E a segunda é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Ok? Aí eu coloco tudo, tá, no mesmo denominador. Tá? Se aparece k fatorial tem um fator multiplicando a mais do que o k menos 1 fatorial. Então, esse aqui, que é o maior que eu vou pôr, é o k fatorial. E n menos k mais 1 fatorial também tem um fator multiplicando a mais do que o n menos k sozinho. Então, é o n menos k mais 1 que eu coloco aqui. Tá? Aí, eu faço a conta e essa soma vai se transformar nisto aqui, tá? N mais 1 fatorial sobre k fatorial, que multiplica n menos k mais 1 fatorial. Bom, mas isso é a fórmula do n mais 1, da combinação de n mais 1, k menos 1. Tá? Então, aí é só a conta mesmo, achar máximo denominador comum e fazer direitinho as contas com fatorial, sai tudo sem muito problema, ok? Dá uma olhada com calma, depois vê se todos os passos estão ok. Tá? Então, agora vamos falar do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal, o que acontece? A gente coloca, faz esse triângulo aqui, e como é que é essa entrada? Essa primeira entrada aqui é a combinação de 0, 0 a 0. Depois vem a linha, a segunda linha, vai. Que aí eu vou fazer combinação de 1, 0 a 0 e de 1, 1 a 1. Aí a terceira linha, combinação de 2, 0 a 0, 2, 1 a 1, 2, 2 a 2. E assim vai. Então, vocês entenderam já qual que é a regra de formação. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, a primeira linha é com 0, né? Segunda linha com 1. Então, se eu pegar 2, 3, 4, 5, essa sexta linha, tá? São as combinações de 5. 5, 0 a 0, 5, 1 a 1, 5, 2 a 2, 5, 3 a 3, 5, 4 a 4, 5, 5 a 5. E vou embora. Tá? Vai se fazendo isso.
ok? Vocês vão ver um monte de regras interessantes que tem por trás do triângulo. Tá? Então, a primeira delas, eu coloquei essas duas fórmulas aqui para a gente lembrar que pode usar isso aqui, né? Combinação de n, k, k é n menos k, e n mais 1 k, k é n, k menos 1 mais n, k, k, ok? Vamos olhar agora para esta daqui, tá? Que é essa aqui que vai ser a mais importante para a gente agora, para ver se eu consigo completar o triângulo. Tá? Ó, é aqui, né? 1 mais 1 aqui dá 2. Então, aqui vai ser 2. Vai ser sempre assim. Esta, por exemplo, aqui, né? Quando eu fizer linha 1, 2, 3, a linha 4, este elemento que está aqui, né? Em cima tem 2 e 1, então vai dar 3. Tá? Aqui, em cima tem 1 e 2, então vai dar 3. Ok? Então, sempre eu estou usando essa relação aqui. Tá? Vamos ver como é que usa uma vez para ver, né, quem que é N, quem que é K, só para a gente fazer o exemplo. 1 mais 3 aqui, né? O 1 mais 3 que estão na quarta linha vão me dizer que este elemento aqui é 4. Tá? Eu vou completar os outros só para 3 mais 3, 6, 1 mais 3, 4. Na quinta linha, o que eu tenho? As combinações de 4, 0 a 0, 4, 1 a 1, 4, 2 a 2, 4, 3 a 3, 4, 4 a 4. E essa onde eu coloquei a flecha é a combinação de 4, 3 a 3. Então, é essa que eu quero calcular. Tá? Então, vamos usar essa fórmula aqui de cima. Bom, o meu n mais 1 é 4. Então, eu tenho que ver que isso é igual a combinação de n. N, então, é 3. Tá? K menos 1 a K menos 1. O que é o K menos 1? Antes, embaixo era K, então o K menos 1 é o que eu tinha menos 1. Então, ok. Então, de 3, 2 a 2, mais, tá? Combinação de 3, 3 a 3. Ok? Então, é assim que eu vou calcular. Então, como é que veio esse 4? Combinação de 3, 3 a 3 é esse um dos que já está feito aqui, que é esse cara aqui. Então, é este cara mais o que está aqui à esquerda dele, que é a combinação de 3, 2 a 2, que é este aqui. Tá? Então, é a soma destes dois, tá? Vai dar 3 mais 1, esse 4 que está aqui. E isso dá para a gente fazer com todos os casos aqui, e eu vou completando o triângulo, né? Fazendo essas somas aí, ok? Vamos ver ele já completo no próximo slide. Está aqui, tá? Eu consigo fazer, posso continuar fazendo, tá? Mas bom, vamos parar alguma hora, ok? Então, esse é o triângulo de Pascal completado, né? E o que ele tem que a ver com o binômio de Newton é que a linha aqui, por exemplo, né, é a linha dos coeficientes, né, que aparecem no binômio de Newton quando você eleva x mais y a 3. Tá? A linha seguinte são os coeficientes de quando você eleva x mais y a quarta. Ok? E é a quinta linha, tá? Tem essa, porque a gente começa com lá, esse 1 aqui de cima é a combinação de 0, 0 a 0. Ok? Bom, um pouco de história, porque a gente fala binômio de Newton, triângulo de Pascal, mas tudo isso já era conhecido antes do Newton e antes do Pascal. Tá? Mas chega até nós com esses nomes e é um pouco pela influência maior que a gente tem, né, da cultura europeia e ocidental. Então, onde que aparecem? Primeira vez que a gente tem notícia de que apareça escrito, né, uma testemunha escrito, tratando os coeficientes binomiais e usando combinatória, que é o que a gente está fazendo, né, e é o que o triângulo de Pascal faz também, ok? Isso apareceu numa obra em sânscrito, que tem este nome que está aqui, que eu não vou ousar tentar pronunciar, tá? Tem uns acentos também que eu não conheço, tá? E o autor é Pingala. Esse eu estou falando, talvez esteja falando o nome errado dele, mas enfim, esse dá para ler pelo menos.
Tá? E é possivelmente do século VI, antes da Era Cristã. Século VI, antes da Era Cristã, ok? Pascal é de 1500, mais ou menos. Tá? 2000 anos depois disso aqui ter sido feito. Tá? Então, esse é em sânscrito, então tem matemáticos hindus, né, fazendo isso. E no século X, aí já da Era Cristã, teve um texto comentando essa obra, e aí ele fez exatamente o método do triângulo de Pascal. Tá? Então, é no século X. E matemáticos persas, no século XI da Era Cristã, e chineses também conheciam a fórmula do binômio e do triângulo de Pascal. Inclusive, tem um manuscrito chinês aqui, olha que bonitinho, e eles chamam o triângulo de Yang-Hui. Né? Se vocês olharem em detalhe, estão nas bolinhas aqui, né, do triângulo, estão os numerais, né, escritos da forma que os chineses da época escreviam. Então, é bem legal você tentar reconhecer os numerais assim. Né? Tem muitos que são tracinhos, mas tem alguns com uma forma mais elaborada. É bonito, é interessante dar uma olhada detida aí nesse triângulo de Pascal chinês. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Isaac Newton já viveu de 1642 a 1726, quer dizer, bem depois de toda essa coisa. Mas o que ele fez que mereceu colocar o nome de binômio de Newton? Na verdade, ele estudou o binômio para coeficientes racionais. A gente está fazendo inteiros, né? Então, é até alguma coisa mais sofisticada do que o que a gente está fazendo. E o Blaise Pascal, né, um matemático francês, fez bastante coisa com probabilidade, usando combinatória, tudo isso que a gente está falando. E o Michel Stiefel é um matemático alemão, tá? Ele é anterior, né, que viveu de 1487 a 1567, também estudou essas coisas. Ok? Bom, então era isso por hoje. A gente continua na aula que vem falando de binômio. Obrigada.